Agora, a notícia, que já foi falada um pouco ontem, eu tô aqui com a matéria agora. Isso aí não tô falando no sentido de zoeira e não estou falando no sentido de rivalidade. É trazendo a informação. Ah, A ESPN teve acesso ao material e o relatório da Ernst Young, ah. que fez uma consultoria ao Corinthians e um planejamento estratégico, tá? Uhum. Muito bem. Qual que é o resultado disso aí? Inclusive, parece que esse estudo ia ser publicado essa semana, vai demorar mais alguns dias para ser publicado. É, eles querem fazer um dia da transparência, É segundo fazer a o Augusto. semana da transparência, etc e tal. Muito bem. Segundo soube a reportagem, aqui no caso da ESPN, documento que chegou à mão do corpo diretivo alvinegro aponta um endividamento total de cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Cara, Era o que a gente já falava 2 bilhões e 100 milhões de reais. passou do 2, Lelê. É, são 500 milhões de reais a mais em relação ao que foi projetado no último balanço financeiro publicado pela gestão, praticado na gestão do Duílio. Muito bem. Eu tô lendo aqui a matéria para vocês verem a gravidade, porque às vezes o Corinthians fala, mas vai lá e contrata esse, contrata aquele, etc e tal. Nós vamos chegar lá. Entre os caminhos apresentados pela Ernst Young ao Corinthians está o de uma recuperação judicial, que é uma previsão legal para empresas em situação de crise econômica financeira. O documento da consultoria, inclusive, trata o quadro do clube como insolvente. Ih, rapaz. Insolvente. Já era, né? O que quer dizer insolvente? Ah, não tem mais jeito. Acabou. Não tem volta, mano. Tipo, Faliu? Não tem como. Faliu. meio Teria assim. que vender tudo. Tá falindo. Tô falando meio que vai assim, acabar. Não, eu tô falando sério, porque eu não É não bem sei- isso mesmo. Acabou. Tecnicamente eu não sei. Infelizmente Tipo, acabou. Tecnicamente, Difícil põe de aí pra você ter a Acabou impossível teu de rabo. administrar, impossível É. contornar, digamos. É. Há ainda, entre outras sugestões apresentadas, a transformação do Corinthians em uma sociedade anônima do futebol. Tá. Não consegue Falando que pagar o acabou, deve. vocês não tão Não acreditando? consegue É. pagar o Não. que deve. É Não consegue. Não vai ter como. Então, assim, Mesmo arrecadando. E aí, Impagável, ei, impagável. ainda que. E daqui a pouco o Mano vai rebater. Lógico. Ah, que não, ele- vai inventar. Vai Tô só inventar. esperando, tô só Vai esperando. inventar. Cada corintiano dá É mil óbvio reais. que ele vai diz que começar O mano é a menina do tio Paulo. Porque é o Mano, sobrinho. só antecipando, o Mano daqui a pouco vai dizer que o Corinthians fatura muito e pode pagar. Mas a Ernest Young, que não entende nada do assunto, tá errado. O regatinha branca ali vai falar que pode. Aí, diz ainda a matéria. Quando o formato da empresa passa a ser adotado, isso habilita a possibilidade de haver um investidor para essa SAF que passa a ser o proprietário. Isso a gente já sabe como que é. Na prática, o clube passa a ter um dono. Além disso, a legislação aplicada à SAF ainda prevê alterações quanto à tributação, normas de governança e blá 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 blá. Ainda segundo apurou a reportagem, o Corinthians indicou a Ernst Young o desejo de que o caminho seguido fosse semelhante ao adotado pelo Flamengo na gestão Eduardo Bandeira de Mello, quando coube à multinacional britânica traçar o planejamento estratégico para a recuperação financeira do clube. Caso a decisão da diretoria alvinegra seja de não aderir à recuperação judicial, o projeto tende a caminhar para um formato semelhante ao traçado pelo rubro-negro há uma década. Ganho de caixa no curto prazo e alugamento da dívida. A ESPN soube ainda que o relatório final da Ernst Young recomenda ao Corinthians a função de um CEO, Chief Executive Officer, que na prática opera como um diretor executivo. Ainda, segundo apurou a ESPN, a postura alvinegra no mercado de contratações em 2024 não teve aval da consultoria. Pelo contrário, foi ponto de desconforto entre a empresa e Rubens Gomes, o Rubão, antigo vice-presidente de futebol. A Ernst Young se posicionou contra o investimento superior a 100 milhões de reais em reforços feito pelo clube entre janeiro e fevereiro. Procurado pela reportagem, por meio de sua assessoria, Rubão afirmou que todas as reuniões de contratações foram gravadas e que o presidente Augusto Melo afirmou a Ernst Young que a prioridade eram os gastos em contratações. Ou seja, eles contratam uma consultoria, a consultoria diz, vocês estão insolventes, vocês não devem gastar.
e os dirigentes falam assim, não, mas nós vamos gastar. O que adianta contratar e não seguir, né? Enfim. Agora, 2 bilhões... Não, mas nesse caso aí, ô Sombra, das contratações, até entende-se. Não justifica-se, talvez, aí alguns gastos em alguns jogadores, mas o Corinthians ele dispensou 13 jogadores do seu plantel ano passado e precisava fazer uma reformulação. Então não tem como você fazer uma reformulação sem contratar ninguém também, porque o Corinthians ele perdeu 13 jogadores de um elenco. Então existia essa necessidade também. É claro que tudo que acontece no Corinthians, financeiramente falando, é uma calamidade. E isso não é de ontem para hoje. A gente vem falando de anos, décadas, que o Corinthians está sendo administrado por irresponsáveis, por pessoas que gastam mais do que podem. Infelizmente, também tem esse lance do Profut, Sombra, que se fosse um negócio sério, não haveria renegociação de dívida do governo com os clubes. Porque se eles descumprissem o que eles combinaram com o governo lá atrás, inclusive para ter uma facilitação nos pagamentos, pagar juros menores e tudo mais, o governo não abriria novamente uma conversa com o clube que não cumpriu o que foi acordado. Então, sempre tem aquele jeitinho brasileiro de empurrar para frente. Agora, com relação aí à insolvência, Sombra, é claro, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem de fato aí uma experiência, tem know-how dentro de uma auditoria ou uma consultoria, e ele vai levantar os números de uma empresa, o Corinthians ele tem realmente um perfil de uma empresa quebrada. Só que no mercado, Sombra, uma empresa significa uma coisa, um clube de futebol significa outra. Porque qualquer empresa, Sombra, que tivesse uma condição financeira dos clubes brasileiros, ela já não estaria de pé. E a gente sabe que no futebol existem essas facilitações para que o clube continue. O Flamengo ele conseguiu se reerguer, e era isso que eu ia falar. Você falou, o Mano daqui a pouco vai falar e tudo mais. Porque quando o cara vai fazer realmente um estudo desse, ele não pode se pautar e falar, por exemplo, eu vou tratar o clube diferente de uma empresa. Ele está colocando tudo no mesmo balaio. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente sabe que no futebol tem sempre um capítulo a mais. Tem sempre um outro parágrafo que uma empresa não teria condição. Por exemplo, Domênico, sua empresa, se ela tiver com uma certidão negativa ali não apresentável, você consegue um empréstimo num banco? Acho que não. O clube geralmente consegue. O clube consegue. Então é outro mundo. É uma realidade paralela. Mas eu acho, Sombra, que se o Corinthians ele for bem administrado e bem gerido, coisa que é difícil pelas pessoas e personagens que habitam a vida política do Corinthians, mas conseguiria entrar no eixo que o Flamengo também conseguiu. Mas, Mano, só falar um negócio, Diga. né? Hoje uma empresa com uma dívida como essa e qualquer clube com uma dívida como essa, não consegue dinheiro no banco, não. É que assim... Não, mas eu não tô falando que pega, foi só um exemplo. O Corinthians, quando ele quer pegar empréstimo hoje, Lelê, ele não vai no banco. Ele vai no empresário e acaba loteando a categoria de base para esses caras. Mas eu só coloquei como exemplo o empréstimo do banco, porque a gente cansou de ver clubes endividados pegando empréstimo bancário. Agora, qual era a dívida do Flamengo? Era quase perto de 1 bi. Era perto de 1 bi. Acho Era mais de 1 bi, Acho que era até um pouco menos. Não era não. Acho que era 700 milhões. Tudo bem que faz 10 anos isso também, né? Sim, Era uma grana alta. Hoje deve 40. A questão é que o Corinthians foi 40 deixando milhões. chegar num ponto e maquiando esses valores, porque o que a gente sabia até então no ano passado era 1 bi mais a dívida do estádio. Agora já tá perto de 2 bi. Não, e aí, 2 bi e 100. já ultrapassou, né? Aliás, Já os 2 passou. bi. E cada vez vai aumentando, A hein? dívida do estádio parece que agora passou a ser a menor parte. Antes tinha cara de ser Porque um grande fora problema. ela. Exatamente. Agora a dívida do estádio é a menor parte. É isso que eu ia falar. É menor do que o resto que eles devem. E aí, assim, agora que apareceu isso, por exemplo, como é que eles vão seguir? É isso que eu quero entender. 1000 jogos das barricas. Não, porque assim, Nós vamos fazer Sombra, um grande ideia é torneio. boa. A ideia é São boa. Paulo, Palmeiras, Santos e Lusa. É legal. Não precisamos de Vamos vocês. fazer Não, mas não é essa ajudar questão. o co-irmão. Não é essa 1000 questão. jogos Não das precisamos barricas. de questão. vocês. Precisa, A olha questão lá. é, quem vai ser 1000. responsabilizado Tá e como é precisando, que sim. vão trabalhar a questão de que maquiaram 500 milhões em dívidas do clube? Como que foi aprovado todos os balanços, todos os anos, por diretoria, por conselho? Lelê, conselho os caras não... O que vai acontecer com isso? Lelê, cá entre nós, tem muita gente de conselho que eu acho que não... tem um português pior que o do Mota. Como que você Não, quer mas que eles isso é- saibam Sombra, entender o isso que é é óbvio. matemática financeira? Isso, a gente sabe que os caras que estão ali são incompetentes e tudo mais. Mas e agora? Isso vindo à tona e tal. Vai continuar? Porque assim, sinceramente, eu entendo que muitos torcedores são contra, né, a SAF, são contra o clube ter um dono, porque o clube tem que ser do torcedor e tudo mais.
Só que eu também já fui contra, já fui pensando nessa questão da torcida. Mas hoje, vendo a situação do clube, vendo esses caras que estão aí na gestão e que não é fácil, né, tirar esses caras aí, ou tirar o clube das mãos dele por questão de estatuto e tudo mais, pra mim, a melhor alternativa hoje seria virar SAF. Desculpa, mas assim... é quem pega, né? Tô contigo, o Lelê. problema já é Não, quem sim, tá ali sim. também, Não, mas eu sabe? entendo, mas Então, você vê o Vasco, ele Cara, virou é e... difícil. Então, O Domênico, Vasco coisa é assim. virou e não tá... Porque o torcedor Não melhora, cara. Então, mas você tá pegando um mau exemplo. Mas o Sombra, então vai, o Botafogo é um bom exemplo? Cara, Você entendeu? Qual que é a SAF? Bragantino. Hoje parece que o Bahia tá numa estrutura legal. É, que Parece. pegaram parece. empresas a já... questão, Domênico, entendeu? a questão é que chega num momento, empresas quebram. Então virar SAF não significa que vai salvar. Porque empresas também Exatamente. quebram. Sim, Sim. tem Ok. razão, É tem que razão. chega num momento é que você Que não só tem mais o tem... que fazer, né? É que, na verdade, você só tem uma saída. Que é essa? Só. Não tem o que essa. fazer. Não Mas, ô fale. Sombra, Ou Não vai fale. continuar na mão É. desses caras e a dívida vai aumentando e vai fazer o quê? Vai falir. esse é o grande X da questão, porque o Corinthians, Domênico, ele não tem uma luz no fim do túnel, porque é aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente colocou, vamos colocar o termo fé, aqui não dá pra usar fé, assim, ainda mais quando a gente vai falar de política no futebol, mas a gente pensou que o Augusto chegaria com uma mentalidade diferente. Ele até chegou falando, esbravejando, que ia fazer tudo diferente, mas pelo que a gente vê, Lelê, é mais do mesmo. Outro dia tava discutindo internamente lá a volta do Sub-23, mano. Se o cara com 23 anos de idade não presta pra jogar no time de cima do Corinthians, ele não presta pro Corinthians. Não tem que ter uma porra de uma categoria Sub-23. Não tem que ter. O Corinthians tem que ir no máximo até Sub-18 e olha lá. É o time da Copa São Paulo, mano. Passou disso daí, se não tá no time de cima, não presta pro Corinthians, mano. O Corinthians ele não pode ficar sendo um cabide de emprego pra um monte de moleque ruim da porra aí. Vai cagar, velho. Fora outras Ah, coisas, né? Que sempre Olha. falta transparência, fica falando em semana de transparência, mas assim, quantas informações continuam desencontradas? Essa questão de, primeiro era uma consultoria, depois falou que era uma auditoria, Meu ou Deus. seja, que ia se responsabilizar os culpados, agora voltou a ser uma consultoria, e o Rubão fala que sempre foi consultoria, que não tinha nada de Mas auditoria. você acha que eles Então, sabem a sabe? diferença? Mas não tem a menor É ideia. difícil, viu, cara? Mas olha, O treinador admitiu que não dá pra fazer jogo bom sempre, né? Foi difícil. Ele falou. É que o primeiro tempo foi muito ruim, Cara, ele mas disse que não graças dá a pra Deus- fazer jogo bom sempre? Ele falou. Porra, mas ele não faz. Faz quando o jogo bom? É raro os jogos bons, aliás. Mas o. Nossa, dá a Tinha, impressão que Ele não falou, é um não, time que coloca vem jogando bem nisso, todas. velho. Mas o que vale é a vitória, vai. Ei, mano. Né, mano? Não, mas ô Lelê, vamos fazer um adendo aí. Porque o Portuga aí deles, aí, no caso nosso, né? O Antônio Oliveira aí. Vamos situar ele, que ele tá no Corinthians, mano. Porque na moral, Lelê, ganhou, beleza, ok. Mas ontem o resultado foi melhor do que o rendimento. E a gente não tá falando do outro lado do Manchester City. A gente não tá falando do outro lado do Real Madrid, do Bayern. A gente tá falando do Nacional, o lanterna do Paraguaião. Do Nacional, que não adicionava mais nada dentro da porra da Sul-Americana. E o Corinthians não pode ser exigido do jeito que ele foi. Inclusive, pra mim, o Carlos Miguel foi de novo o nome do jogo. Apesar do Yuri Alberto ter entrado, ter marcado, o Mateuzinho a mesma coisa. Mas, cara, na moral, eu sei que tá... Ai, mano, o Ranieri não jogou e o Garro não jogou e fizeram falta no meio campo. Eu entendo isso. Mas volto a falar, olha o nível do adversário. Se o terceiro reserva do Corinthians não for melhor do que o titular do Nacional do Paraguai, tem que fechar a porta, mano. O Corinthians hoje, Lelê, é a quarta maior folha salarial do futebol brasileiro. E o futebol não é compatível com esses números. Então, cabe ao Antônio Oliveira não ficar romantizando o resultado, porque tem um monte de corintiano aí que fica com esses papinhos ridículos. Ai, mano, mas ganhou, tá tudo bem, vamos comemorar. Não tem que pensar desse jeito, galera. Vocês têm que pensar um pouco mais à frente. Não é porque ganhou no sufoco do Nacional do Paraguai que tá tudo certo. É por causa de pensamentos assim que o Corinthians tá nessa merda. Que o Corinthians tá desde 2019 sendo coadjuvante nos campeonatos que ele disputa. O torcedor do Corinthians ele precisa ser mais exigente. Eu não tô dizendo ser modinha. O torcedor do Corinthians ele não pode se comover, Lelê, com um resultado como esse contra o Nacional do Paraguai, mano. Que, repito, é o lanterna do grupo sul-americano, é o bônus round, não ambiciona mais nada, vai cair no Campeonato Paraguaio. O Corinthians, mesmo desfalcado do Ranieri e do Garro, tinha que mostrar mais qualidade do que mostrou. E cabe uma crítica também pro Antônio Oliveira, Lelê, porque convenhamos, o primeiro tempo do Corinthians foi uma merda com essa escalação que ele colocou. Porque não jogou o Ranieri, jogou o morto do Paulinho. Não jogou o Garro, jogou o morto do Biro.
Cara, na boa, por que ele não colocou, por exemplo, o Mateuzinho, que é um cara que é utilizado com frequência no segundo tempo, quando o meio-campo começa a meio que ter um desgaste, Lelê, ele coloca o Mateuzinho pra jogar aberto pela direita. Ontem poderia ser uma alternativa como essa. Eu prefiro mais acreditar no Mateuzinho jogando naquela função do que no Biro. O Biro é muito fraco, gente. Esse Paulinho se arrasta em campo. É ídolo, respeito, obrigado por tudo que ganhou, mas também não fez filantropia no Corinthians, não. Foi muito bem remunerado pra fazer o que fez. Então convenhamos, cara. Beleza, legal, o Corinthians ganhou, voltou a brigar aí pela liderança do grupo, só depende dele para ser líder e se classificar direto para as oitavas, mas tem que pontuar isso daí. Não dá para achar que um resultado como esse de vitória tá tudo bem e vamos mascarar os erros que aconteceram. O Carlos Miguel ontem, Lelê, novamente, repito, provou por que ele é titular do clube. Tem um monte de viuvinha aí, é porque o Cássio não sei o quê. Irmão, gratidão pelo que o Cássio fez com a camisa do Corinthians, mas se não tá entregando, tem que sentar no banco. O Carlos Miguel hoje é muito mais goleiro do que o Cássio. E com poucas partidas que a gente viu do Carlos Miguel, o Carlos Miguel talvez não tenha enchido uma mão ainda de partidas que ele fez como titular do Corinthians esse ano, ele já tá entre os melhores goleiros do Brasil, Mota. Isso é fato. Já assumiu a titularidade total, aí, mano? com certeza. Não volta mais o o momento Cássio? é do Carlos Miguel. Tá difícil Cássio de não voltar, volta mais? né? Não, aí a gente não sabe, né? Pode vir a acontecer alguma coisa aí nos próximos jogos, como, por exemplo, a gente passou por isso um pouquinho com o Walter. O Walter, toda vez que ele tava melhor que o Cássio, que ele tinha a oportunidade de ter uma sequência, às vezes ele se machucava, aí o Cássio tinha que voltar. Então a gente não sabe o dia de amanhã, mas o momento, com certeza, é do Carlos Miguel. Acho que isso, mesmo quem preferia o Cássio, por idolatria, por ter carinho, acho que não tem dá, como ir dá contra mais os segurança, fatos, né? Os números ali, enfim. Ó, só uma notícia triste é o Mateuzinho, Ô, Mota, deixa eu fazer uma pergunta pra Lelê, Fala aí, mano. antes de você passar a notícia aí do Mateuzinho, da lesão dele. Lelê, Diga. deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se eu faço. Ai. Não sei. Ah, peraí, Ah, olha lá, hein? Olha Ó, lá, mano. Manda respeita, bala, hein? manda Quando o bala. mano Gabiru tá tá aqui, o Gabiru vai quando te o mano- pegar, hein, velho? Quando o mano tá quando vem preocupado, assim. quando o mano está Não é nada de preocupado em conotação saber sexual, se a não. pergunta dele deve ir ao ar, Cuidado, o se o Gabiru vai te mano pegar. tá hein? preocupado, eu tô mais E o ainda. Gabiru vai te pegar, cuidado, respeita. Manda Não, mas bala, não mano, tem é nenhum nóis. conteúdo O sexual, Gabiru não. vai te dar um chute na canela. Lelê, deixa eu te fazer uma pergunta. Sábado tem Corinthians e Flamengo. É. Cai. Você é a favor, se o Corinthians vencer o Flamengo no Maracanã? Tudo indica, porque aí o Tite vai estar numa fervura lazarenta, ainda mais depois da derrota ontem pro Palestino. Você é a favor de colocar o Tite no busão e fazermos um novo filme, O Resgate do Soldado Tite? ou não? não. Ah, não, ele não quis vir. Contratar o Tite? Olha, ele nem toparia. mano. Quer Ele tirar não quis Ah, não vir, toparia né? o No momento cacete, que a gente duvido. precisava, recusou Imagina. aí. Agora só porque tá mal lá, Vai mandar o pai do Paulinho Agora ele embora. aguenta lá os flamenguistas no ouvido dele também, xingando ele. E ó, Lelê, o bagulho é o seguinte, isso é bom pra esses comédia, tá ligado? Vai Que fica do falando, Abel. isso não existe. Oh. Existe sim, Sombra. Isso. Praga de corintiano pega, irmão. Essa Pega é. lá, ó. Guerreiro. Ah, só jogo no Corinthians no Brasil. Inventou a desculpinha, foi pro Flamengo. Não Nunca aconteceu mais. nada. O Ah. Inter não aconteceu nada. Vitor Pereira. Ai, minha sogra tá morrendo, preciso socorrer a véia. Aconteceu o quê? Olha, foi como você foi pra fala, Maresias, depois foi véia. pra Bahia. Depois assinou com o Flamengo, não aconteceu nada. Pode falar assim. Agora, novamente, o Tite no podcast, não quero assumir nenhum trabalho esse ano, não sei o quê, só pro ano que vem, pintou a proposta do Flamengo, foi pra lá, quebrou a cara também. E resgatando um passado não tão distante, Domênico, Felipe Massa, que falou que riu do rebaixamento do Corinthians, que gostou, tomou uma parafusada. Não, você não pode na pensar testa. Ele assim. guarda a Eu não mágoa, pensei, mas velho. aconteceu, é a Nossa. praga Foi do sim, corintiano. Felipe Ah, que Massa praga. também. Ricardinho, isso. Foi Isso. brincar. Praga do Agora- corintiano. Coisa feia. Agora, não sei, você tem mais alguma coisa pra trazer? Tem que falar uma notícia importante, que é o Mateuzinho, né? Que sofreu uma entorse ontem no tornozelo, né? Ele participou do gol, né? Ele comemorou o gol com Machucado. entorse ali. Saiu reclamando, automaticamente pedindo já- substituição. Já teve que substituir ele ali, né? E aí não Pô, mas tem... foi feia a virada de pé, hein, mano? Será que não então- machucou Foi, feio, não? foi Aquilo lá, mano? sozinho ali. Ó, Eu acho que nem contra o Flamengo vai jogar, vai demorar. Não, ele deve ficar umas 3 semanas fora. É. Por entorse no tornozelo. Fiel, vitória do Coringão. Primeiro tempo foi difícil de assistir, mas no segundo tempo deu uma melhorada. O time deles até que atacou, deu mais trabalho do que a gente imaginava, mas é aquilo, né? Não importa se é Série D, Série C, se o time tá em crise, o time é fraco. Dentro de campo é 11 contra 11 e os caras também têm que defender o pão de cada dia e vão dar tudo ali pela vitória. Eles precisavam também somar mais pontos, mas graças a Deus o Corinthians, mesmo com o meio de campo misto ali, muita falta, o Garro, muita falta, o Ranieri, Paulinho não dá para ser primeiro volante, ele não aguenta mais.
não consegue competir, não dá. Ele precisa ser aquele que ajuda ali chegando na frente, mas graças a Deus a vitória é o que importa e o Timão embala aí resultados positivos e vem elevando aí no futebol, mesmo com um meio de campo reserva. O Corinthians conseguiu trazer a vitória, uma vitória importante. Agora a gente pega o Flamengo no final de semana, vamos para cima, vamos ganhar. Eu acredito que o Corinthians pode ganhar. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Você acredita na vitória contra o Flamengo? Já deixa aqui o palpite pro jogo. E obrigado aí cada um que assistiu. Se inscreva no canal, deixa o seu like também. Até o próximo vídeo. Valeu!